Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a missionária Ana Paula e você está no meu canal e seja muito bem-vindo. Hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre um livro que eu estou lendo. Eu não trouxe ele, mas eu vou deixar depois a foto dele por aqui. Na verdade são dois livros e trazer para a gente conversar um pouco sobre o papel da oração em missões. Eu fui estudar para falar sobre o Sermão do Monte e acabou que eu entrei nessa parte de missões e oração. E aí depois eu vi um testemunho de uma irmã aqui nessa semana, uma visitante que veio aqui, ela deu testemunho. E aí eu queria conversar com vocês sobre essa junção, assim como missões e a oração estão muito ligadas, muito ligadas. E eu sabia disso, mas parece que às vezes gira uma chave assim na sua mente e você começa a entender maior. Lá em Mateus, o escritor Jesus vai dizer, na verdade, para a gente orar, para pedir que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara, porque a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí eu fiquei pensando nisso, que esse livro, Fundamentos da Oração, ele vai trazer um pouco essa visão, esse conceito de que a gente tem que orar para o Senhor enviar. E nós, missionários, não somos frutos assim de uma decisão nossa. Mas, na verdade, o missionário nasce quando alguém que está fora ali, talvez do contexto daquele povo a ser alcançado, ora para que Deus envie alguém, para estar indo naquele lugar. E isso se torna uma realidade, porque quando eu cheguei aqui, já tinha um trabalho, desenvolvido, de uns 3 anos, e tem uma irmã, essa irmã que eu falei, ela falou que faz mais de 15 anos, que ela ora para que Deus enviasse alguém para Sussuarana, para estabelecer uma igreja. E assim, eu tenho 24 anos, então parece que assim a oração ela nasce nesse contexto, O missionário na verdade nasce nesse contexto de oração. Então eu oro por uma comunidade, eu oro por alguém e Deus, da sua soberania, no seu conhecimento, ele vai tocar nos nossos corações, porque eu creio que não é algo nosso, Eu não nasço querendo ser missionária, eu não nasço querendo ser crente, porque nós somos pecadores, A nossa tendência nunca é fazer o que é bom, o que é certo, Eu gosto daquela frase de que, tipo, se há algo bom em mim é Cristo, porque o resto não vale nada. Então, a gente partindo desse pensamento, de que é Deus que nos convoca, é Deus que nos toca e é Deus que nos chama, mas tem algo atrás, envolvido, e esse algo é a oração. E, em paralelo com isso, eu tô lendo um livro que chama... Eu vou deixar a foto aqui, porque é meio grande, mas é Pensamentos Secretos de uma Garota Recém-Convertida, ou alguma coisa assim. E aí ele vai também tratar disso, que existia um pastor que ele orava pela uma universidade lá nos Estados Unidos. E aí, de repente, uma militante lésbica, feminista, professora de língua inglesa, literatura inglesa, ela, assim, cara, analfabeta completamente do evangelho, e ela vai fazer uma pesquisa, de uma direita, acho que é direita cristã lá dos Estados Unidos, e ela procura esse pastor para ela tirar algumas dúvidas. E aí o pastor não chega com ela e fala assim, olha, você é pecadora, você vai pro inferno porque você é lésbica e tal. Não, o pastor simplesmente abre a casa para ela e eles começam ali a ter contatos, eles começam a estudar juntos, e ele apresenta o evangelho para ela de uma forma didática, assim, estudando. E aí depois de mais de um ano, se eu não me engano, ela começa a ver o efeito do evangelho na vida dela e, tipo assim, bagunça a vida dela, porque, tipo, não tem como uma pessoa ser evangélica, ser crente e ser feminista, É uma coisa assim que não dá certo. E aí eu sei que ela tem todo esse processo de conversão, e o livro fala sobre vários assuntos. Só que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, não é simplesmente do fato do pastor, ter ali tido aquele tempo, de caraca, um ano, tu lá não evangelizando, mas criando um relacionamento para que a palavra de Deus entrasse no coração dela, mas porque existia um pastor que estava orando pelaquela universidade. E o Senhor tem os modos dele de trabalhar, A gente ora, Senhor, alcança a Ásia, alcança a Europa, alcança a América, Alcança a África.
Mas como o Senhor vai fazer isso? A gente não sabe, mas a certeza é que Deus ele vai fazer. Então a gente não tem que subestimar a oração e pensar, não, eu vou orar, eu tô aqui, né, no caso eu tô no campo missionário, né, eu sou missionária no Quilombo, e eu tô orando aqui e a minha oração que tá surgindo efeito. Não, tem pessoas ao redor do mundo, tem pessoas assim que talvez eu não faço ideia de que estão orando para que Deus envie missionários pro Quilombo, né? E a resposta fica, né? A pergunta na verdade será que nós estamos prontos para ser resposta de Deus? Será que nós queremos ser resposta de Deus? Né? Porque nós missionários, é isso que o livro propõe, né? Os fundamentos da oração. E no último capítulo que fala sobre missões, ele propõe esse diálogo, né? De que nós somos resposta de oração. O missionário ele nasce nesse contexto de oração e de clamar. E como nós, será que nós estamos clamando? Né? Porque às vezes a gente pensa, mas o povo perseguido, não é da minha conta. A igreja perseguida não é. Eu trabalho com ribeirinhos, então nem vou orar pelos ciganos, tipo surdos, não faz. Não tem como a gente alcançar todos os segmentos, né? Não tem como eu estar aqui no Quilombo e ao mesmo tempo trabalhar com os indígenas, trabalhar na tradução da Bíblia, trabalhar nos surdos e lá com o muçulmano não tem como. A gente tem que, né, seguir um foco ali pra gente estabelecer e dar quantidade de um trabalho para que ele seja realmente bem feito, né? Não tem como a gente fazer tudo, porque a gente também somos só um. Mas o nosso Deus, ele tem os mecanismos dele de trabalhar, né? Ele tem a forma de trabalhar dele. Então, a nossa obrigação como crente e assim como missionário também é clamar sobre isso, né? E eu lembro que nesse ano o Senhor me impulsionou muito a orar por isso, porque eu via a necessidade da comunidade, eu via a necessidade das comunidades que estão ao meu redor, né? Dos assentamentos que estão ao meu redor. E eu via que precisa de gente, precisa. Então, isso nasceu assim, né? Eu fui despertada, né? Eu já sabia do versículo, né? Mas às vezes a gente precisa ser despertada assim por Deus pra gente orar, né? Por isso. E entender que a nossa oração, ela chega onde nossos pés ele não consegue ir, né? Isso é uma coisa que eu tenho em mente, né? E espero que você que está assistindo esse vídeo também tenha em mente. Então, assim, não subestime aquela oração, né? Talvez pode durar uma vida, pode ser 20 anos, né? Para que a sua oração seja respondida, mas o Senhor está trabalhando no coração daquelas pessoas, né? O Senhor, ele está agindo, ele não é um Deus que está parado, assim, olhando pra gente, tipo, né? Não, ele é um Deus que está trabalhando. Nosso Deus é um Deus que gosta do trabalho. E o nosso trabalho, como que é orar, né? Orar para que o Senhor envie trabalhadores. Então, assim, se eu orar para uma criança agora, Jesus não voltar, claro, né? Mas se eu oro para uma criança e ela é despertada para missões, né? Como eu fui despertada, assim, um desejo, né? Eu não sabia o que era, assim, né? Mas quando eu era criança, eu sempre queria compartilhar a Bíblia, né? Eu sempre quis ler a Bíblia. Quando eu lia, alguma coisa queimava assim, no meu coração, eu queria falar para as pessoas. Então, eu sei que isso daí foi um chamado de Deus, né? Mas eu tenho certeza que tem pessoas que oraram, pessoas que intercederam pela minha vida para que hoje eu estivesse aqui. Então, que a gente também, como igreja do Senhor, né, como pessoas que seguem o Evangelho, tenhamos esse despertamento, né, para orar por missões, né? Mesmo se você não for para missões, mesmo se você não tirar o pé da sua casa, mas que você ore para que vidas sejam alcançadas, comunidades e pessoas. Amém? Então, essa é a minha reflexão de hoje. O vídeo tá sem corte, né, com um monte de erro, e vai assim mesmo, tá certo? Eu estou indo viajar pro 8º Congresso de Missões, lá no Pará, tá certo? Então, que os irmãos fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo, e um abraço e até os próximos vídeos. Tchau!